O choro do Programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Meu nome é Alexandre Comino e eu sou pai de santo, sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual, médium da religião Umbanda, atuante desde 1995. Eu sou formado em Ciências da Religião pela Faculdade Uniclé. Eu sou autor, publico pela editora Madras com 13 livros publicados, entre eles, no ano passado, Exu Não é Diabo, o livro mais vendido da editora Madras na Bienal, e segundo alguns números, o quinto mais vendido de toda a Bienal. Autor do livro Pombagira, Adeus, a Mulher Igual a Você, é o livro mais vendido da editora Madras na Bienal de 2019. E eu vou dizer como é que começou tudo isso. Começou assim, quando eu era moleque. Eu me orgulho de algumas coisas que eu fiz na vida. A gente tem alguns orgulhos que são meio besta, assim. Eu tenho vários orgulhos, principalmente de onde eu passei, por onde eu tive na minha vida. Então, alguns dos poucos orgulhos que eu tenho assim da vida é de, durante um bom tempo na minha adolescência, ter sido entregador de pizza. É uma das coisas que eu mais me orgulho, ter trabalhado durante um bom tempo entregando pizza de bicicleta. Depois disso, meu pai veio de uma família de marceneiro. Meu avô já era marceneiro já. Então eu trabalhei, meu pai teve marcenaria durante 30 anos. Eu trabalhei com ele na marcenaria dele. E eu fazia projeto, eu vendia e eu trabalhei na ferramenta há muito tempo. Eu não sou um marceneiro, eu sou um ajudante de marceneiro. Eu sou muito meia boca para ser marceneiro. Mas eu sou um bom ajudante de marceneiro. Meu pai teve marceneiros que ele aposentou, marceneiros que trabalharam a vida inteira com ele. E o marceneiro Sr. Valdomiro e o marceneiro Sr. Genaldo, eles são testemunhas na minha certidão de nascimento. Está lá na minha certidão de nascimento. Eles trabalharam com meu pai até se aposentar. Eu fui ajudante de marceneiro desses dois marceneiros e de um senhor espanhol chamado Olegário. Trabalhei muito tempo com ele como ajudante de marceneiro. Meu pai tinha um respeito por esse homem como você respeita o seu próprio... Meu pai, que era o patrão, tinha um amor e um respeito por esses homens como se eles fossem pai dele, tio dele, porque eles eram muito mais velhos do que o meu pai. Eles poderiam ser meus avós. Eu trabalhei com ele. Depois eu estudei técnica eletrônica na Et Lauro Gomes, lá em São Bernardo. Fiz técnico em eletrônica. Eu trabalhei com um professor meu chamado Paulo Marim, fiz cabeamento estruturado, que foi quando chegou a categoria 5 no Brasil, de rede, que é esse cabo azul que não existia antigamente, na década de 90. Eu trabalhei fazendo um cabeamento estruturado. Depois trabalhei com outro professor, que é o Marcos Zamboni. Marcos Zamboni foi coordenador de toda a ET e é professor da FEI também. Trabalhei com o Marcos Zamboni um bom tempo, na casa dele, que ele tinha uma oficina na casa dele. E depois eu trabalhei na Procomp, que fica na Kenkichi Simomoto. Aqui a Procomp é a maior empresa de automação bancária do Brasil, que representa a Diebold, que é uma estrangeira de automação, quem faz a maquininha da eleição. Depois trabalhei na NET, fiz o cabeamento, trabalhei com rede de dados na NET, e na NET eu ajudei a implantar o Virtua. Eu fui uma das pessoas da área técnica do Virtua, um dos mais atuantes, assim, porque eu trabalhei em tudo, desde fazer alinhamento de amplificador na rua, puxar cabo na rua, instalar na residência e fazer projeto. Então eu nunca pensei de ser pai de santo.
Eu nunca trabalhei. Depois eu fiz matemática na Fundação de Santo André, falando do Leigo. O Leigo era o professor mais foda que eu conheci na minha vida. Se chama Leigo. Eu fui aluno dele, ninguém perdia a aula do Leigo. Eu lembro que um dia dos namorados, a sala tava lotada, o Leigo entrou lá dentro e falou, pô, vocês não têm namorada não? Ele falou, vou virar as costas, eu quero não ver mais ninguém aqui dentro quando eu me voltar pra sala outra vez. Ele virou as costas, foi todo mundo embora, ele falou, porra, eu também tenho namorada, mano. Falando do Leigo. Depois eu fui pra Embi Morumbi. Na Embi Morumbi também tive professores, ó, tinha um professor de sociologia que era de uma família cigana, me ensinou muita coisa sobre a cultura cigana. Nesse meio tempo eu conheci a Umbanda. Em 1995 eu conheci a Umbanda, eu não tinha a menor pretensão de ser dirigente espiritual. Um senhor chamado Seu Expedito falou que eu era um bandista porque ele viu o caboclo e a criança, e aí junto com uma amiga a gente conheceu, eu fui conhecer um terreiro de Umbanda, e a gente abriu um grupo de Umbanda, a gente não era um terreiro de Umbanda, era um grupo de Umbanda, conheci o Rubens Saraceni que nos apadrinhou. Mas ó, eu estava longe de querer ser dirigente espiritual, pai de santos, quando eu fui chamado para a Umbanda, fui convocado, filho, você quer trabalhar na Umbanda? Foi assim, você é médium, vamos trabalhar na Umbanda? A entidade falou para mim. Então eu comecei, eu nunca tive pretensão de ser sacerdote, pai de santo, tudo que eu queria era estar em contato com essas entidades maravilhosas, porque eu vinha de uma tradição espírita, minha mãe me ensinou o espiritismo do Kardec, e a vida inteira eu fui no espiritismo, e a gente não via espírito incorporado lá. Então eu fiquei apaixonado pela Umbanda, esse negócio de falar com o espírito incorporado e tudo. E aí fiquei apaixonado, querendo viver isso. Eu vivi isso num grupo que virou um terreiro por quase 10 anos, Eternos Aprendizes do Amor e da Fé, Oxalá, eu sou um dos fundadores, fica ali na região da Avenida Santa Catarina. A Débora, acredito que continua tocando os trabalhos lá. Então eu fiquei ali um bom tempo. O terreiro funcionava do lado da loja da Jurema, na rua João Barreto de Menezes, número 101, do lado da loja da Jurema. A Jurema está lá até hoje, porque ela é proprietária daquele lugar. A loja da Jurema funciona onde foi o meu terreiro. Então nunca quis ser pai de santo, mas aconteceu que 10 anos depois de praticar Umbanda, eu fui convocado para abrir um terreiro. E esse terreiro transborda. Eu já estudava com o Rubens, em 2004, eu já estudava com o Rubens há 10 anos com o Rubens Saraceni. Depois de 10 anos, filho de Rubens Saraceni, 10 anos caminhando com o Rubens Saraceni, 10 anos estudando. Depois de 10 anos estudando com o Rubens Saraceni, só daí é que eu fui montar um colégio. Eu comecei a dar teologia em 1999. Mas eu nunca pensei que eu ia ser o pai de santo, o dirigente, nem queria, nunca pensei que eu ia dar aula. E aí fui me formar em Ciências da Religião, fiz bacharelado em Ciências da Religião na Unicler. Mas eu nunca desejei nada dessas coisas, elas aconteceram só por muito amor, por muita vontade de transmitir tudo que estava. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje me surpreende. Pessoas que chegam para fazer aula, mas não é para aprender, elas querem dar aula. Me surpreende médiuns que chegam no terreiro, mas eles não querem ser filho de santo, eles querem ser pai de santo. Me surpreende pensar que alguém olha pensando que o que a gente faz é um negócio, que pode ser uma franquia. Muitas pessoas dizem, esse comino aí, olha o que ele está fazendo com a religião. Não é o que eu estou fazendo, são o que os seus olhos veem. Quem tem maldade enxerga maldade em tudo. Minha vida na Umbanda é uma vida de muito amor, de muita dedicação, de muito trabalho. É uma vida de muitos anos. De trabalho, de quem trabalha de segunda a segunda-feira. É disso que eu estou falando. De segunda a segunda-feira. Eu não tenho fim de semana com a família. Quase todo sábado e domingo eu dou aula, eu trabalho. Muito. Então, a vida é um espelho. Cada um vê o que quer no outro. David Dias, o que você acha disso? Mãe do céu, a bomba foi jogada quente na minha mão aqui. Se ela vai ouvir estágio, vai Você também queria ser pai de santo, David? Olha, vou falar, que prazer estar com vocês aqui. Eu vi quase o que eu vi da Umbanda, né? Uma fração de 10 minutos, uma história de vida dentro da religião. Pô, cara, eu acho que
Tem acontecido muito isso mesmo, eu acho que é uma tendência não só da Umbanda, mas de muitas das religiões. Eu tenho acompanhado e olhado para algumas outras religiões onde é um processo quase que natural as pessoas não só tentarem ser líderes de uma religião, mas também tentarem fazer isso no menor prazo possível, no prazo mais curto possível. Então, o padre é aquele que um dia foi coroinha, é um dia aquele que batalhou, que foi missionário e chegou lá. Aí a pessoa entra dentro de uma comunidade cristã, de independente qual seja a denominação, e ela começa a desenvolver uma prática da qual ela se estrutura e quando ela percebe ela já está à frente a uma comunidade. E eu acho que isso é algo que transcende você ter dom ou ser sacerdote ou ser líder. Eu acho que isso está dentro das pessoas em querer ser algo de destaque, sem ter passado pelo próprio algo. As pessoas não querem ser umbandistas, querem ser sacerdotes de umbanda, sem passar pela umbanda. Querem ser ministros religiosos, sem ao menos passar pela religião. Acho que é engraçado, muitas vezes quando a gente olha para um curso de sacerdócio na Umbanda, metade da população umbandista, metade da comunidade umbandista diz: ah, isso não existe porque não dá para formar sacerdote. Sacerdócio é um dom onde cada um sente o chamado, a missão. E aí a outra parte da população umbandista diz: teologia de Umbanda, assim que eu terminar eu já quero fazer sacerdócio, se puder eu quero fazer os dois ao mesmo tempo porque eu quero virar pai de santo. E ninguém vira o que já não é. Ninguém se torna algo que já não nasceu com aquilo. Independente de quem quer que você seja, o mais importante antes de você querer ser algo é entender quem você é. Então, dentro dessa ideia, é muito difícil a gente entender o que passa pela cabeça da pessoa que não entendeu a religião, nem a manifestação de Deus dentro de si e já quer liderar uma comunidade. Talvez seja muito difícil entender qual é a real missão de um líder religioso. Qual é o papel ideal de um líder religioso, a não ser aquele que é estar de branco com uns brajás no pescoço e dizer: eu sou o pai de santo dessa casa, quando a gente traz essa ótica para a Umbanda. Então, é complexo esse assunto. Confesso que eu também estou em choque aqui no começo desse programa e com essas informações, com essas afirmações suas. E sim, é algo que tem ocorrido bastante. E o que você me diz, meu irmão, a respeito desse caminhar na Umbanda para se tornar algo? Eu entendo que a partir de 1996, quando o Rubens Saraceni traz curso de teologia de Umbanda, ele traz uma literatura de Umbanda, ele traz um conjunto de saberes, ele trouxe algo que não existia dentro da Umbanda: o estudo teórico e também prático da religião com o sacerdócio. A Umbanda, ela faz parte de um universo chamado de comunidades de terreiro, onde os saberes eles vão sendo aprendidos aos poucos dentro do ambiente de terreiro, numa estrutura muito diferente da estrutura de escola, principalmente porque a estrutura de escola, tal qual a gente conhece, ela é uma estrutura criada e idealizada bem dentro daquele universo do mundo moderno, ou seja, o mundo industrial da fábrica. As escolas com as suas salas e as suas organizações, e todo mundo sentadinho de frente para uma lousa, isso reproduz um ambiente de fábrica, de linha de produção. Então, no momento que a gente traz essa maneira de estudar para dentro da Umbanda, a gente consegue acelerar muito o processo de aprendizado. No mundo de hoje, é tudo o que a gente quer. Aprender muito rápido, tudo o que for possível. E o Rubens foi muito criticado por causa disso. Porque as pessoas diziam que aquilo poderia banalizar a religião. E a gente
entendia apenas uma única coisa: tudo isso foi feito por uma inspiração do astral, por Pai Benedito de Aruanda. Sem ele, a gente não haveria de ter feito nada. Então a pergunta é: qual é o meu olhar e qual é o olhar da espiritualidade? Porque muito embora a gente pense isso pode banalizar a religião, a espiritualidade ainda assim entende que é importante, mesmo com o risco de banalizar, que ele existe, é talvez a única forma de dar uma grande expansão, fundamentação e ensino para dentro da religião. Então o risco de banalizar existe, nós vamos ter que lidar com o risco da banalização o tempo inteiro, nós vamos ter que lidar com pessoas que acham que só porque estudaram já tem o lugar que é o lugar de um sacerdote ou de um pai de santo que não apenas estudou, mas vive a religião, e ainda assim o saldo positivo é maior, porque a religião cresce, a religião expande e a gente ouve menos bobagem do que ouvia antes, do ponto de vista do conhecimento, dos saberes da religião, mas a gente vê bobagens do ponto de vista da pessoa acelerada, que acredita que, pelo fato de estar estudando teoricamente num ambiente parecido com o ambiente de sala de aula, porque não é exatamente um ambiente de sala de aula, no nosso caso, a gente ensina dentro do terreiro, né? Embora seja muito parecido, porque colocamos as cadeiras de frente para o altar, ainda assim, há o risco da banalização pela pessoa achar que ela é mais ou menos naquele ambiente pela quantidade de cursos que ela fez ou por o quanto ela estudou. Talvez a responsabilidade é muito nossa de mostrar para essa pessoa: você pode estudar quanto o que você quiser, mas isso não substitui a vivência de terreiro. Porque quando um consulente chega obsediado, quando um consulente chega perturbado, quando um consulente chega mal, quando um consulente chega com um filho de colo, não são os diplomas que você pendura na parede que vai ajudar essas pessoas. O quanto você estudou de teologia, e isso estando na tua cabeça, não substitui a presença de um espírito ou uma expertise de terreiro, de vida em terreiro. Então eu sou um dos maiores propagadores do ensino religioso teórico organizado, sistematizado e apresentado por Rubens Saraceni, e que hoje é o modelo que foi adotado por todos que estão aí dando aula e que esquecem de dizer onde estudaram. É incrível como as pessoas esquecem de dizer com quem aprenderam. É incrível como esquece de dizer que foi meu aluno ou do Rubens. Esses dias uma menina me questionou, falou que eu não sou Rubens Saraceni. Ué, precisa explicar que eu não sou Rubens Saraceni? Minha mãe estudou com o Rubens Saraceni, ótimo, que época? Década de 90. Então pergunta para tua mãe quem sou eu. Quem sou eu? Qualquer um que esteve com o Rubens na década de 90 sabe quem sou eu. Então alguém que é filho de alguém que estudou com o Rubens, no mínimo é meu sobrinho. Eu acho que está faltando um pouco disso na religião. É ótimo estudar, mas não é porque você estudou teoria que você se coloca como se fosse um sacerdote ou como se tivesse uma grande vivência de terreiro, e aí fez 2, 3 cursos e já está montando um colégio virtual. É chocante. É para indignar mesmo. Então, existe uma banalização, mas ainda assim, o saber é muito importante, porque muitos de nós temos essa vivência de terreiro, mas carecíamos de entender ou explicar teoricamente a nossa religião. Então, nisso, a gente tem que reconhecer e saber. É mérito de Rubens Saraceni, mas isso tem uma ordenação espiritual. Em momento nenhum, a gente banalizou o saber. A gente ensina a respeitar o mais velho sempre.
A ancestralidade, desde o início, continua sendo prioridade na Umbanda. E o estudo, queira ou não queira admitir, trouxe independência e legitimidade para a religião, que até então nós precisamos de muito tempo estudando obras de outros conceitos e filosofias para entender a Umbanda. E só depois, quando a literatura da Umbanda se expande, se espalha, e é pelas mãos de Rubens Saraceni que isso torna grande dentro da religião, que a gente pode dizer, não, há aqui teologia própria, há aqui uma compreensão do ser humano própria. E a Umbanda não precisa ir atrás de informações e conceitos de outras religiões que vão de encontro, em muitas vezes, para determinar o que se é, e os campos em que se trabalha e a forma como se trabalha. Então agora, como última palavra aqui desse assunto, é o seguinte: você que fala mal do teu irmão, você não aprendeu nada, viu, irmão? Você que fala mal do teu irmão, você que está criticando aí teu irmão, você não aprendeu nada, irmão. Volta pro terreiro e vai pedir a bênção pro Preto Velho. Axé. Axé. É uma o choro do Programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino.